No princípio, não havia som, não havia forma, não havia tempo. O universo, como conhecemos, era apenas uma ideia no coração do Criador. O vazio se estendia infinitamente como um oceano sem fim, coberto por um véu espesso de escuridão absoluta. Nenhuma estrela, nenhum planeta, nenhum átomo sequer. Apenas o Espírito de Deus, pairando sobre as águas profundas do nada. Era o silêncio antes da canção, o intervalo eterno entre o não ser e o vir a ser. E então, a palavra foi liberada. Haja luz. Essa frase, simples aos ouvidos humanos, foi como uma explosão cósmica de comando e ordem, um trovão de autoridade divina rasgando as trevas. E de repente, a luz surgiu. Não como o sol que conhecemos. Este ainda não havia sido criado, mas uma luz pura, incorruptível, espiritual. A primeira manifestação da vontade de Deus em forma visível. Era a luz do entendimento, da vida, da ordem. Uma luz que carregava em si o DNA da criação, como se dissesse, agora tudo pode começar. Essa luz atravessou o nada como uma espada flamejante. As trevas recuaram. A dualidade havia sido estabelecida. Deus olhou para a luz e viu que era boa. Não apenas boa no sentido estético, mas boa porque cumpria seu propósito. Era a primeira separação da história. Luz e trevas, dia e noite, clareza e confusão. Era o início da harmonia. Então, Deus nomeou o que havia feito. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. O tempo nasceu. A contagem da existência teve seu primeiro pulso. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Esse primeiro dia foi mais do que o acender de um interruptor cósmico. Foi a fundação espiritual de tudo que viria depois. A luz era o símbolo da presença, ativa de Deus no caos. Ela anunciava que mesmo quando tudo parece sem forma e vazio, a voz de Deus pode entrar e separar o medo da esperança, a confusão da direção, a dor da cura. A criação não começou com algo físico, começou com luz, e essa luz era a vida. Imagine os céus sendo tecidos a partir da claridade. As moléculas do universo ganhando ordem sob uma dança coreografada pela inteligência suprema. Cada átomo, cada partícula de energia respondendo como notas musicais a um maestro eterno. E o universo, como uma sinfonia em expansão, começou sua jornada. Neste primeiro dia, Deus não apenas criou um novo mundo, ele estabeleceu um princípio eterno. Toda transformação começa com luz. Toda nova criação, todo recomeço, toda libertação. Tudo começa quando a luz de Deus entra no caos e diz, basta, haja sentido, haja propósito. Esse é o drama da criação. Um Deus que olha para o abismo e não recua, mas fala. E o universo inteiro responde. O universo ainda era jovem, recém-iluminado pela luz da presença divina, vibrando com a energia pura do primeiro dia. Mas o cenário ainda era caótico, como uma tela com as primeiras pinceladas de um mestre pintor. O Criador, ao observar o estado das águas, viu que era hora de estabelecer uma divisão fundamental, uma separação que daria forma ao invisível, o firmamento. Deus falou mais uma vez. Haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Foi como se a própria voz de Deus cortasse os mares primordiais em dois. Uma força invisível se levantou, imensa, silenciosa e majestosa, criando o espaço entre as águas superiores e as águas inferiores. Era o início do que chamaríamos mais tarde de céu. Não apenas o espaço azul que vemos, mas a vastidão entre o infinito e o terreno, entre o eterno e o transitório. Esse firmamento não era um simples espaço vazio. Era uma arquitetura sagrada, um domo celeste de equilíbrio e proteção. Nele,
Deus estendia uma cortina divina, separando dimensões, limitando poderes e preparando a cena para os próximos atos da criação. Era o ambiente espiritual e físico que sustentaria nuvens, estrelas, voos de pássaros e sonhos humanos. Muitos não compreendem a grandeza do segundo dia, porque ele não cria uma coisa visível, como árvores ou montanhas. Mas é nesse dia que Deus constrói a estrutura onde a vida poderá respirar, crescer e florescer. Ele não cria matéria, ele cria espaço. E esse espaço tem propósito, dar lugar para que o novo venha à existência. Pense na importância disso. Antes de formar a terra firme, antes mesmo de plantar a primeira semente, Deus cria o céu como uma metáfora espiritual. Deus sempre prepara o ambiente antes de trazer a manifestação. O firmamento era mais do que céu. Era também um limite. As águas superiores, talvez um oceano celestial, foram erguidas como se Deus as segurasse com suas mãos. E as águas abaixo foram comprimidas, contidas, esperando a sua vez de revelar continentes. Essa separação era uma expressão de ordem, de equilíbrio, de visão, e Deus chamou o firmamento de céus. O plural aqui é significativo, porque para Deus há múltiplas camadas de realidade, visíveis e invisíveis, naturais e espirituais. Ele criou não apenas o que os olhos podem ver, mas também aquilo que o coração pode discernir. Os céus não são apenas azuis, são reinos. Mais uma vez, como no primeiro dia, Deus não criou algo sem nome. Ele deu identidade ao firmamento, chamou-o pelo que ele era. Isso nos ensina que nomear é um ato divino, dar sentido, classificar, estabelecer identidade. Em um mundo cada vez mais sem direção, lembrar que Deus nomeia aquilo que cria é lembrar que cada coisa tem um propósito. E assim terminou o segundo dia. Houve tarde e manhã, sem forma, a terra ainda aguardava. Sem árvores, sem animais, sem sol ou lua. Mas já havia céu, já havia espaço, já havia possibilidade. O segundo dia nos ensina algo poderoso. Deus separa antes de unir. Ele organiza antes de revelar. Ele cria um firmamento antes de plantar a semente. Na nossa vida, muitas vezes sentimos que nada está acontecendo, mas é nesse tempo de silêncio, de separação, que o céu está sendo erguido dentro de nós. É o tempo da estrutura invisível, o tempo do firmamento, e a criação ainda está apenas começando. O silêncio entre o segundo e o terceiro dia era denso, quase solene. O firmamento já havia sido estabelecido, e agora a criação aguardava o próximo comando do Criador. As águas, que até então cobriam tudo, agitavam-se em expectativa, como se soubessem que algo grandioso estava por acontecer. E então Deus falou mais uma vez: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Nesse instante, as águas começaram a se mover com propósito, como se obedecessem ao maestro de um coral cósmico. Elas recuavam em obediência reverente, cedendo espaço para a terra firme surgir. Onde antes havia caos líquido, agora a matéria sólida começava a revelar suas formas. Montanhas se ergueram como colunas de um templo invisível, vales se moldaram como berços de vida e continentes começaram a desenhar os limites de futuros reinos. O Criador viu que isso era bom, e então Deus nomeou novamente. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Não havia confusão na criação, havia ordem, havia nome, havia identidade. A terra não era uma massa aleatória, era solo consagrado, preparado para receber vida. Mas Deus não parou por aí. A terra, agora visível e nomeada, foi chamada a frutificar. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E num piscar de eternidade, a cor verde invadiu o mundo.
Brotaram ervas, musgos, flores de cores nunca antes vistas. Árvores começaram a crescer com raízes profundas e copas imensas, como se a própria terra estivesse respirando pela primeira vez. Videiras se enroscaram em troncos. Jardins naturais nasceram espontaneamente, e toda a vegetação seguia uma ordem invisível, dar fruto segundo a sua espécie. Esse detalhe é fundamental. Deus não criou confusão genética ou desordem natural. Cada planta veio com uma missão clara: gerar vida e reproduzir-se com propósito. Nada foi criado sem identidade. A semente sabia o que seria. A árvore conhecia o seu fruto. A ordem biológica refletia a ordem espiritual. É como se o Criador estivesse nos ensinando desde o início que o que plantamos é o que colhemos, que nossa origem determina nosso fruto, que toda vida, para ser verdadeira, precisa carregar dentro de si o princípio da multiplicação. E houve tarde e manhã, o terceiro dia, mas esse não foi apenas o dia da vegetação, foi o dia da provisão. Deus não esperou que o homem fosse criado para depois prover. Ele fez antes. Quando ainda não havia olhos humanos para ver a beleza das flores, nem estômagos famintos para colher frutos, Deus já havia providenciado tudo. Esse é o coração do Criador. Preparar o jardim antes de colocar o filho dentro dele. No terceiro dia, Deus nos ensinou a confiar, que mesmo quando não vemos, Ele já está preparando o solo. Que mesmo quando tudo parece apenas água, Ele já está separando os mares, e quando menos esperamos, a terra firme aparece e o verde floresce. O quarto dia nasceu com um novo tipo de expectativa. A terra já existia. Os mares se encontravam em seus limites. A vegetação já vestia o mundo com vida e cor. Mas ainda faltava algo essencial: o ritmo do tempo. O Criador, com sua sabedoria perfeita, sabia que era hora de estabelecer os marcadores da existência. Era hora de acender os relógios do céu. Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações, para dias e anos. E então, pela quarta vez, a voz do Eterno rompeu o silêncio cósmico. Diante de sua ordem, o sol se acendeu com um brilho dourado, majestoso, como um rei surgindo no palco da criação. Não era apenas uma estrela, era a fonte visível de luz que governaria o dia. Em sua presença, as sombras fugiam, as cores ganhavam nitidez. A vida vegetal respondia em adoração silenciosa à luz que sustentaria sua fotossíntese e seu ciclo. Mas quando o sol se retirasse para descansar, a lua surgiria como uma rainha prateada, suave, tranquila, refletindo uma luz mais delicada. A lua, mesmo sem brilhar por si, teria o papel de guiar os viajantes noturnos, de inspirar poetas e marcar os ciclos femininos e agrícolas da terra. Ela seria a guardiã da noite. E como joias salpicadas sobre um véu escuro, as estrelas surgiram, incontáveis, com brilho próprio, cada uma colocada no céu com um propósito e uma posição. Elas não foram criadas ao acaso. São sinais, são mapas, são promessas, testemunhas silenciosas da grandeza de Deus. O Criador, então, colocou os luzeiros no firmamento com exatidão divina. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Estava feito. O céu agora era mais do que espaço. Era um calendário vivo, uma obra de arte dinâmica, uma orquestra de luzes que regeria o compasso da existência. A criação do tempo visível não foi um simples ato estético, foi um ato de misericórdia. Com os luzeiros, Deus nos deu ritmo, nos deu ordem, nos deu a capacidade de contar os dias, de esperar pelas estações, de entender que há um tempo para plantar e um tempo para colher. E tudo isso aconteceu no quarto dia, sem pressa, com precisão.
Deus não tinha pressa porque tudo o que ele faz é perfeito. Ele sabia que sem a marcação dos tempos, o caos reinaria. Assim como em nossas vidas, onde sem disciplina e direção, perdemos o sentido dos dias. Observe como cada dia da criação vai construindo não apenas um mundo físico, mas um espelho da jornada humana. No primeiro dia, a luz nos ensina sobre revelação. No segundo, o firmamento nos fala sobre separação. No terceiro, a terra e as sementes mostram estrutura e potencial. E agora, no quarto, a criação nos ensina a contar o tempo, a reconhecer as estações da alma. Espiritualmente, os luzeiros nos lembram que Deus governa o tempo, que há um tempo determinado para todas as coisas, que não estamos presos ao acaso, mas vivendo dentro de um cronograma divino. O sol, com sua constância, fala da fidelidade de Deus. A lua, com suas fases, fala dos ciclos da vida. E as estrelas nos lembram que mesmo na noite escura há promessas brilhando. Houve tarde e manhã. O quarto dia se completou com brilho, com harmonia, com a beleza da luz e a dança dos astros. O mundo já respirava tempo. O céu era coroado com sol e lua. A terra estava coberta de verde e os mares repousavam sob o firmamento. Mas o planeta ainda estava em silêncio. Não havia movimento, nem som. Era hora de preencher os vazios. Com vida, Deus olhou para as águas e para o céu, e então falou: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E assim, com uma palavra, o silêncio foi quebrado por um coral de asas batendo e ondas borbulhando. Os mares começaram a se agitar com vida marinha, grandes baleias, peixes de todas as cores, polvos com movimentos graciosos, cardumes dançando em harmonia. Era como se a água tivesse ganhado alma. Nos céus, o vazio se encheu de vozes. Aves de todos os tamanhos, formas e cantos surgiram como notas musicais na partitura do céu. Voavam em liberdade, cruzando as nuvens, pousando sobre os ramos, enchendo o ar com cores e sons. Havia beleza e propósito em cada criatura. Esse foi o dia em que Deus criou o movimento da vida. O céu, antes apenas palco para a luz, agora se tornava pista de voo. O mar, antes espelho da criação, agora pulsava como um coração oceânico. E tudo isso, Deus viu que era bom, mas ele fez mais do que criar, ele abençoou. Pela primeira vez no texto da criação, Deus abençoa os seres vivos dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. A bênção não era apenas um desejo, era um poder liberado, um decreto que estabelecia missão e perpetuação. O Criador não cria sem objetivo. Tudo que nasce das mãos de Deus nasce com destino. E esses seres do mar e do céu receberam não apenas forma, mas função. Espiritualmente, o quinto dia nos ensina que após dar estrutura, terra firme, potencial, sementes e direção, luzeiros, Deus dá vida em movimento. Ele nos mostra que o mundo não foi feito para estagnação, mas para expansão. A vida foi criada para multiplicar, para se mover, para alcançar. No nosso interior, esse quinto dia representa o momento em que o Espírito desperta para sua missão. O momento em que deixamos de apenas existir e começamos a nos mover com propósito. E houve tarde e manhã. O quinto dia se encerrou com movimento, som e celebração. O sexto dia nasceu com um propósito eterno. O cenário já estava montado, céus vibrantes, mares em harmonia, campos cobertos de vida. Mas algo ainda faltava. O ápice da criação, a obra que carregaria o próprio reflexo de Deus. Deus, então, declarou: produza a terra seres vivos, segundo a sua espécie, gado, répteis e animais selvagens. E assim foi.
A terra tremeu com a força dos grandes animais, leões majestosos, elefantes imponentes, lobos ferozes, veados saltitantes e o delicado andar dos pequenos roedores. Cada criatura era única, com instintos e ritmos distintos. Era como se a natureza ganhasse músculo e respiração. Mas Deus ainda não havia terminado. Então veio o momento mais sublime da história da criação. Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e do pó da terra, com mãos invisíveis de glória e ternura, o Criador moldou o primeiro ser humano. Não era apenas carne e osso, era alma viva, consciência desperta, espírito soprado diretamente pelo fôlego divino. O homem não nasceu da terra como os demais, mas foi formado com intenção e tocado com eternidade. Adão abriu os olhos e viu o mundo já pronto para ele. Não havia caos a enfrentar, mas um Éden a cultivar. Ele recebeu não apenas vida, mas responsabilidade, dominar, cuidar, multiplicar. Ao lado dele, Deus trouxe Eva, a mulher, igual em essência, distinta em expressão. Juntos, homem e mulher, encarnavam o mistério da unidade divina, e Deus os abençoou. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O sexto dia é o dia do chamado. Quando Deus criou o homem, ele não apenas nos deu identidade, mas o propósito. Fomos feitos para refletir, representar e revelar o caráter do Criador na terra. Somos embaixadores da glória, jardineiros da criação, guardiões da beleza e da ordem. Espiritualmente, esse dia nos convida a lembrar quem somos e por que existimos. Somos mais do que matéria. Somos imagem. Fomos formados com amor, moldados com destino, lançados no tempo com uma missão eterna. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. O muito bom não foi dito nos dias anteriores. Somente após o homem ser criado, a criação ganhou sentido completo. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O sol nasceu sobre um mundo completo. Nada faltava. Cada criatura tinha seu lugar. O universo cantava em harmonia e o homem caminhava ao lado de Deus no jardim da perfeição. Após 6 dias de obra majestosa, o Criador fez algo surpreendente. Ele descansou. Mas por que descansaria o Onipotente, aquele que não se cansa, não se fatiga e cuja força nunca se esgota? A resposta está no mistério do sétimo dia. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, descansou e abençoou o sétimo dia e o santificou. Gênesis 2, 2, 3. Esse descanso não foi um alívio, mas uma declaração sagrada. Era a marca final, o selo de perfeição sobre tudo que fora criado. O sétimo dia não foi uma pausa de exaustão, mas a celebração de uma obra completa, um convite ao homem para viver na comunhão divina, na paz do Criador. O Éden se tornou o primeiro templo. O descanso era mais do que ausência de trabalho, era a presença de Deus. Adão e Eva não apenas viveram, descansaram com Deus. No sétimo dia, o Criador separou um tempo sagrado, um espaço de encontro, onde a criação se unia ao Criador, em adoração, contemplação e propósito. Esse dia representa a santidade do tempo. Há momentos que devem ser vividos não para produzir, mas para estar com o Eterno. A plenitude do ser, fomos criados para mais do que fazer. Fomos chamados a ser, a habitar na presença de Deus. O chamado à confiança, descansar, é confiar que tudo está nas mãos de Deus, mesmo quando não vemos. A aliança eterna. O sétimo dia é o lembrete de que pertencemos a Deus, não ao ritmo frenético do mundo. O sétimo dia nos aponta para um destino profético, um tempo vindouro de verdadeira paz, quando todo o caos será restaurado, toda dor cessará e a humanidade voltará a habitar com Deus num novo céu e nova terra.
Espiritualmente, o sétimo dia nos convida a pausar a correria da alma, silenciar as distrações e reencontrar a fonte da vida. Ele nos lembra que não somos escravos do tempo, mas filhos da eternidade. Que mesmo em meio à criação e às responsabilidades, há um chamado à intimidade, ao recolhimento, à adoração. O descanso de Deus é o nosso destino. A semana da criação termina com um gesto de amor, um convite ao repouso, à comunhão, à confiança. E essa promessa continua viva até hoje. O sétimo dia é o início do propósito. É quando paramos de fazer para apenas estar com o Criador. Se essa história te tocou, compartilhe este vídeo com alguém especial. Inscreva-se no canal Aventuras Bíblicas Épicas e acompanhe a próxima jornada onde exploraremos as promessas de Deus após o Éden e o plano de redenção da humanidade. Que o descanso do sétimo dia te alcance hoje. E que você se lembre: Deus já terminou a obra. Agora Ele te convida a confiar e descansar.